Valeu, amigos do esporte, aquele abraço. Max Esporte começando para você sempre às terças-feiras. O nosso encontro com a revista de esportes que você tem todas as terças-feiras aqui nos canais 525 e 25 da NET ou no www.tvmaxrio.com. É você com Max Esporte, com nossos mosqueteiros e sempre no oferecimento dos supermercados Costa Azul. É bom ter você aqui. Ou então, Rem TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E olha, os mosqueteiros já estão aqui. São 4 hoje. Olha aqui, o nosso Bocão, nosso Sérgio Américo, nosso Jorge Ramos e o nosso Daniel Pomeroy. Eu quero que cada um faça, logicamente, uma mensagem de Natal, já que o Natal está próximo, terça-feira, quinta-feira para sexta-feira será a passagem do Natal, de 24 para 25. E eu começo com o nosso Octávio Bocão. E aí? Feliz Natal para você, meu querido Bocão, e a sua felicitação aos nossos telespectadores do Max Esporte. Boa noite, Carlos Borges, a todos os meus companheiros. Nesse ano atípico, desejo a todos boas festas, prosperidade, esse é o mais importante, e também a saúde, que nós passamos por um ano aí muito difícil, com perdas de pessoas importantes em nossas vidas, e eu desejo a todos, principalmente, saúde, que se cuidem, e que nós estejamos juntos no próximo ano, mais uma vez, se Deus quiser. E um abraço a todas as famílias e a todos que nos assistiram aqui no Max Esporte 2021. Desejo muito sucesso a todos. Valeu. Jorge Ramos, a sua felicitação de Natal aos nossos telespectadores. Boa noite para você, Jorjão. Boa noite para você também, Carlos Borges. Boa noite a todos os meus amigos que esse ano passamos juntos, a você que está em casa. Olha, o Natal é a festa do amor, é a festa do nascimento de um grande homem, Jesus Cristo. E essa mensagem é muito importante. Esse ano atípico, em que a gente não pôde se abraçar, se tocar, eu espero que o amor, que na verdade ele é transcendental, ele vai para todos os cantos, esteja presente na vida de todos nós, das famílias, dos amigos. E se você está sozinho, pense que alguém está perto de você. Esse alguém é o cara lá de cima, é o cara que zela por todos nós. Um grande abraço e muito obrigado por estar juntos nesse momento aqui no Max Esporte. Ok, Borges? Parabéns, Jorge. Daniel Pomeroy, boa noite para você. As suas felicitações aos telespectadores do Max Esporte, o nosso querido Natal que está chegando por aí. Boa noite, Borges. Boa noite, meus companheiros de programa. A todos eles, aqueles que estão presentes hoje, aqueles que estão ausentes também hoje, e principalmente aos nossos telespectadores que nos prestigiam o ano todo no Max Esporte. Que tenhamos em 2021 já vacinados, um ano de saúde, prosperidade e muita felicidade. Que tenhamos juízo. É isso aí, juízo acima de tudo. Sérgio Américo, boa noite. E a sua felicitação de Natal aos nossos telespectadores do Max Esporte. Valeu, boa noite para você, Carlos Borges. Boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no Max Esporte pela TV Max. Vamos comemorar, é sempre importante que se diga isso, vamos comemorar o nascimento de Jesus Cristo. E que isso se traduza em nossos corações e mentes, muita paz, muita harmonia, muita felicidade. Sei que todos nós passamos um ano muito difícil, um ano em que a pandemia do coronavírus modificou os nossos hábitos e nos assustou muito. Mas tenho fé que esse Natal seja marcado, independentemente por todos os problemas, com muito amor e fraternidade entre as famílias e os povos. Então, para você que nos acompanha, Feliz Natal, estaremos juntos em 2021, quem sabe até vivendo momentos de maior tranquilidade, mas que o Natal seja de muita paz e amor para todas as famílias. É isso aí, eu espero que todos tenham consciência nesse Natal, com responsabilidade acima de tudo, uso de máscara, distanciamento, toda a estrutura para que você não infecte ninguém, não fique infectado. Acima de tudo, um 2021 maravilhoso, como disse o Daniel Pomeroy, com a vacina, tá certo? Mas, o Bocão, vamos fazer o seguinte, porque no final do programa tem uma surpresa. Eu queria que você mandasse seus abraços aí,
Você manda abraço para todo mundo. Aproveita e manda um abraço, que o Sérgio Américo tem um abraço também para mandar aqui nesse primeiro bloco. Diga lá. Olá, pessoal. Eu sou o Otávio Bocão, da TV Max, do programa Max Esporte. Estou aqui para desejar boas festas para vocês, um ano próspero, que Deus abençoe, com muita saúde e felicidade para todas as famílias que nos acompanharam nesse ano de 2020, nesse ano muito difícil de 2020. Saúde e paz para todos. Um beijo. Ô Sérgio Américo, você tem um abraço aí para o pessoal lá do Exército, lá na URCA. A URCA que tem uma praia belíssima ali no Centro de Esportes do Exército, não é isso aí, meu querido Sérgio Américo? Sim, Borges. Domingo eu estive no Centro de Capacitação Física do Exército, na URCA, e acompanhei a decisão da Copa Carioca, um torneio que aconteceu para que clubes de menor investimento pudessem ficar em atividade neste ano de 2020, já que a Federação de Futebol cancelou muitos torneios e competições devido à pandemia do coronavírus. E na decisão da Copa Rio, o time do Exército, a Comissão de Desportos do Exército, derrotou o Arraial do Cabo por 6-1 e terminou essa campanha de forma invicta, 13 jogos, com 12 vitórias e um empate. E eu conversei depois do jogo com o artilheiro da competição, 8 gols, o Kim. Vamos ouvir e ver. No domingo pela manhã, acompanhamos no Centro de Capacitação do Exército, na URCA, a decisão da Copa Rio, torneio entre clubes de menor investimento, para que eles possam ficar em atividade neste período de pandemia do coronavírus. E a CDE, Comissão de Desportos do Exército, goleou na decisão a Arraial do Cabo pelo placar de 6-1. Eu estou aqui com o atacante Kim, artilheiro da competição, com 8 gols. O que de mais importante aconteceu para a CDE conseguir conquistar esse título de maneira invicta, Kim? Foi muito trabalho, né? Foi dias assim, muito intensos de trabalho, que a equipe abraçou o projeto. Todo mundo ajudando, todo mundo brigando, todo mundo correndo. A gente estava no espírito de campeão mesmo. Então Deus coroou a gente com esse título, né? Valeu, Kim. Parabéns então à comissão técnica, jogadores, também ao Major Davi, que é o gerente de esportes da CDE, e também o Márcio Barros, que é gerente geral do Paduano Esporte Clube e também colabora com a gestão do futebol da Comissão de Desportos do Exército. 105 anos de excelência no esporte. Muito bem, esse e o Kim conversando conosco. Realmente foi um dia belíssimo na URCA no domingo. E um abraço então para o Major Davi, ele que é o coordenador de todo o futebol da Comissão de Desportos do Exército, e também o Márcio Barros, que é diretor-geral do Paduano Esporte Clube e que colabora com a gestão do futebol da CDE, campeã invicta da Copa Rio, hein, Borges? Da Copa Carioca, melhor explicando. Valeu então, Sérgio Américo. O nosso Bocão congelou mesmo, depois ele volta para dar os abraços no final do programa. Abre aqui para mim, meu querido Fernando, para eu começar a nossa revista de esportes. Vamos até a Europa. Vamos passar primeiramente pelo futebol português aqui no Max Esporte. Notícias do futebol português, você, Jaime Luiz. Alô, amigos do Max Esporte, muito boa noite. A todos eu quero, desde já, desejar um grande Natal. Eu sei que a pandemia mudou muito os nossos hábitos, trouxe problemas, mas vamos esquecer tudo isso. Natal é Natal. Natal está aí, vamos comemorar. Vamos nos juntar à nossa família. Isso. Juntos nós venceremos. Portanto, um grande Natal para todos. Bom, amigos, o Campeonato Português prosseguiu. O Sporting de Lisboa é o líder ainda com 26 pontos, depois de vencer o Farense por 1-0. O Benfica, vice-líder, venceu por 2-0 o Gil Vicente e tem agora 24 pontos. Sporting 26 e 24 para o Benfica. O Futebol Clube Porto com 22 pontos, depois de vencer a equipe do Nacional da Ilha da Madeira por 2-0. O Braga é o quarto colocado com 18 pontos. Mas, gente, amanhã temos muita emoção. Temos um grande confronto, muito esperado, entre Porto e Benfica.
Supertaça de Portugal vai ser decidida amanhã em Coimbra. Isso será um jogo sensacional, esperado. Uma briga grande, ou vamos lá ver, um confronto muito grande entre o Jorge Jesus e o treinador do Futebol Clube do Porto, o Sérgio Conceição. Portanto, vai ser bom, hein? Vai ser um jogão, não é de perder este encontro. O campeonato da Liga foi realizado, o sorteio para as semifinais. A Liga é uma entidade paralela à Federação Portuguesa de Futebol. A Federação cuida mais da seleção, cuida mais das leis e tal, e a Liga cuida do futebol em Portugal. Tanto que a Liga agora vai criar o VAR para a segunda divisão em Portugal. A segunda divisão vai ter VAR. Foi realizado o sorteio das semifinais, Taça da Liga, em Leiria. Dia 16 de janeiro jogam Sporting e Porto. Jogão, hein? E dia 19, Braga e Benfica. Tudo isto para apurar os finalistas, para saber quem fica com essa taça, que há 8 anos, aliás, há 10 anos é disputada, há 8 anos o Benfica ganha, há 8 anos o Benfica conquista essa taça, aí em 2 anos ganhou o Sporting, o Porto, pela primeira vez, vai tentar conquistar esta competição. Mercado de jogadores vai abrir em janeiro, o Benfica anunciou que vai contratar 4 jogadores, um deles é o Veríssimo dos Santos, o negócio está praticamente fechado, houve diferença de tempo de pagamento e tal, briga entre os clubes, mas está tudo resolvido. O Porto vai tentar ainda o Pepe do Grêmio, é isso. O Grêmio está precisando de dinheiro e eu acredito que vai negociar o jogador. E para onde é que vai o Hulk? O Hulk não foi permitido que entrasse na Inglaterra, já que fosse inscrito pelo Wolverhampton, que fez uma grande proposta. Queria o Hulk, mas o Hulk agora ou vai para Portugal, para o Futebol Clube do Porto, ou vem para o Brasil jogar no Palmeiras. Estamos encerrando, mais uma vez, um grande Natal. Tchau, amigos. Agora é hora da gente confirmar com Maíra de Assis as notícias do voleibol. Voleibol com Maíra. Vamos lá, Maíra. Olá a todos do Max Esporte. Nesta semana caíram os invictos da Superliga. No masculino, Taubaté Funvic foi derrotado pelo Sada Cruzeiro em um grande jogo. A vitória por 3-1 marca a primeira do time mineiro em cima do clube do interior paulista nesta temporada. Em duelos anteriores, o Taubaté Funvic levou a melhor 2 vezes, trazendo para casa a Supercopa e o troféu Super Vôlei Banco do Brasil. Vale lembrar que essa rivalidade é grande, pois eles são os principais candidatos ao título do Campeonato Nacional. Já no feminino, a disputa no alto da tabela está mais acirrada, entre os 3 candidatos mais fortes da Superliga: Dentil Praia Clube, Osasco Audax São Cristóvão Saúde e Itambé Minas. Pela 9ª rodada, o time de Osasco sofreu uma surpreendente derrota por 3-2 para o Brasília, clube que ainda não tinha vencido na Superliga. O confronto seguinte foi contra o invicto Dentil Praia Clube. O jogo, que acabou sendo o mais disputado da competição até agora, terminou em 3-2 para as paulistas, mordidas com a derrota da rodada anterior. E detalhe, Tandara, oposta e uma das principais jogadoras do elenco, não participou do confronto, pois testou positivo para a Covid-19, horas antes da partida. E passada a derrota, o próximo adversário do Praia foi o Itambé Minas. No duelo mineiro, o time da capital levou a melhor. Um 3-0 incontestável para a equipe do Minas, agora líder da competição. O que levou o time de Uberlândia, antes invicto, a 2 derrotas seguidas. E apesar do bom trabalho das atletas e comissões técnicas, o adiamento dos jogos e os desfalques devido ao coronavírus têm afetado e muito os clubes. O primeiro turno deve acabar apenas em janeiro de 2021. Agora eu encerro por aqui e até a próxima com mais vôlei. Tchau! Agora é hora da gente jogar na sexta bola basquetebol. É com Marcos Bigu Mendes. Alô, Marquinhos! Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Esporte. Estou passando por aqui mais uma vez para mais uma dica do basquete. Hoje darei continuidade sobre a nova temporada da NBA. Na semana passada eu fiz uma previsão sobre as equipes do Oeste. Hoje farei sobre as equipes do Leste. E vejo o Brooklyn Nets como um forte time para surpreender
durante a temporada. Kevin Durant, Kyrie Irving e o novo técnico Steve Nash com certeza trazem muita experiência para a quadra. O Boston Celtics com Kemba Walker, Marcus Smart, Jaylen Brown também é um forte núcleo que poderão surpreender. Miami Heat com Jimmy Butler, que fez uma temporada perfeita no ano passado, liderando a garotada, tem Tyler Hero e Bam Adebayo para ajudar o elenco e com certeza poderão também impressionar. Já a equipe do Milwaukee Bucks, apesar de ter o melhor jogador da temporada no ano passado, em Giannis Antetokounmpo, precisa de um núcleo melhor. Conseguiram pegar um armador chamado Drew Holiday, que com certeza ajudará, mas ainda não sei se conseguirão desbancar os Los Angeles Lakers. E por final, o Philadelphia 76ers com Doc Rivers, o novo técnico, tem Ben Simmons, que é um cracão de bola, e Joel Embiid, que formam uma dupla imarcável. Eles têm que ficar fora de contusão para poder essa equipe do 76ers dar resultado, tá bom? Então vamos ver o que nos aguarda a temporada da NBA. Um grande abraço, nos veremos na semana que vem. Tchau, tchau. E agora, um abraço para o nosso Paulinho Bezarro, nosso Paulo Bezarro, que vai trazer notícias do Games. E aí, Bezarro, diga lá. Olá, ótima noite a todos. Último programa antes do Natal e eu gostaria de desejar a toda a equipe do Max Sport, meus companheiros e a você aí de casa um Feliz Natal e uma noite iluminada. E para alegrar ainda mais a noite de Natal, a dica dos games, além das skins dos jogos Fortnite, Pokémon, Free Fire, a gente tem os jogos que acontecem no Natal. E um jogaço é Dead Rising 4. É um jogo que não é tão novo, mas acontece, é engraçadíssimo. Mate zumbis durante o Natal na pele do jornalista Frank West. Jogaço divertidíssimo para PS4, Xbox One e PC e por retrocompatibilidade, quase que não sai, para os games PS5 e Xbox Series X e S. Vamos dar uma olhadinha. FIFA, final da Copa Cabis, Melo Esportes campeão 2-1 com 2 golaços do Wendel. Bigode, que deu a assistência, foi o artilheiro da competição. Parabéns pra galera, vamos dar uma olhadinha nesses gols. Recuperação lá em cima, vem o Melo no contra-ataque, pode sair o cruzamento, olha o Bigode, o toque pra trás pro gol! Aqui atrás vem trabalhando a bola a equipe do Melo. Deixa embaixo no Joe, pela direita, em profundidade, cruzamento do Bigode, o chute de primeira, golaço! Assim como a galera do Melo Esporte que teve seus gols aqui exibidos, você também pode ter. Manda pra gente o seu lance, não precisa ser só no FIFA não, PES 21, Free Fire, o que você quiser mandar pra gente, manda que a gente vai exibir aqui, você vai poder falar, mamãe, apareci na TV. Obrigado a galera toda, mais uma vez um Feliz Natal a todos, boa noite, tchau! E agora vamos até a Europa, vamos com as notícias europeias do futebol. Paulo César Oliveira, alô Paulinho! E no último sábado, um super desafio prometia e muito aqui neste Bayer Arena em Leverkusen. Nada mais do que o líder Bayer Leverkusen contra o Bayern de Munique. Jogavam justamente nesse estádio. O Bayern de Munique acabou vencendo por 2-1, tomando a liderança e com um aspecto importante. 2 gols marcados pelo bola de ouro Lewandowski, que inclusive marcou o segundo aos 45 do segundo tempo. Com esse resultado, os bávaros, Bayern de Munique, passou a ser o líder do campeonato alemão, ficando com 30 contra 28 pontos do Bayer Leverkusen. Depois desse jogo, naturalmente a festa e obviamente a motivação da equipe bávara em continuar líder. Eu lembro que o campeão europeu vai mais uma vez à frente do campeonato alemão e obviamente tenta assim consolidar a sua liderança. Vamos ao resumo agora das outras ligas europeias, começando com a Liga Italiana.
Na Liga Italiana, grande vitória da Juve. A Juventus foi a Parma vencer por 4-0 a equipe do Parma com 2 gols de Cristiano Ronaldo, que com 12 já é o artilheiro da Liga Italiana. Outros resultados: Inter de Milão 2, Spezia 1, Atalanta 4, Roma 1, Lazio 2, Napoli 0. Na liderança está o Milan, 31 pontos. A Inter vem com 30 na segunda posição e o Juventus aparece na terceira com 27. E na quarta posição a Roma tem 24 pontos ganhos. E vamos à Liga Espanhola, onde o Real Madrid foi ao terreno do Eibar vencer por 3-1. Mais um gol marcado por Karim Benzema, que é o artilheiro do Real Madrid, tem 7 gols na Liga Espanhola e é dos homens mais contestados pela torcida francesa para que seja convocado para a seleção de Didier Deschamps. E continua em queda, a Real Sociedad perdeu para o Levante por 2-1. O Atlético de Madrid cumpriu a obrigação 3-1 em casa contra o Elche. E por último, empate eletrizante no estádio Camp Nou em Barcelona, 2-2 entre Barcelona e Valência, um jogo que marcou o gol 643 de Messi ao serviço do Barcelona, igualando assim a Pelé como o jogador que mais gols marcou jogando por uma só equipe. E a classificação do Campeonato Espanhol coloca Atlético de Madrid e Real Madrid com 29 pontos na frente. O Atlético tem 2 jogos a menos. A Real Sociedad vem com 26 na terceira posição, Villarreal na quarta com 25 e o Barcelona na quinta posição com 21 pontos ganhos. De Leverkusen, na Alemanha, Paulo César Oliveira. Valeu, então. Tá aí a revista de esportes que você tem sempre no primeiro bloco do Max Esporte. Já já a gente volta com o segundo bloco falando de futebol em geral, de arbitragem, muito mais para você. O Rio corre para Max. Voltamos para o segundo bloco do programa Max Esporte. Sempre tem um repeteco à meia-noite, não esqueça, hein? Às 4 da manhã de quarta-feira, também de amanhã, você vai ter a repeteco aí bonito para você acompanhar o Max Esporte, canais 525 da NET, ou então no www.tvmaxrio.com. Olha aqui, oferecimento do supermercados Costa Azul. É bom ter você aqui. Rem TV, comprar para quê? Alugar é muito melhor. Vamos falar de futebol. Mas a gente tem que começar falando de futebol, de arbitragem. É uma coisa muito quente em relação ao racismo também. Mas eu queria primeiramente falar com o Daniel Pomeroy a questão de que foi uma coisa discutível. Inclusive, teve uma discussão de um comentarista da TV Globo, o Roger Flores, com o Espíndola. Qual é o nome dele? Sávio Espíndola. O hábito. Isso, ele estava lá, disse uma coisa, o Roger achou outra como jogador. É a questão, por exemplo, o hábito tem xingamento para tudo que é lado, lógico. Ele tem que ter ouvidos de mercador ou agiu certo em expulsar, porque não tem jeito. Ele já tinha expulsado o Gilberto, inclusive, no Flamengo e Bahia lá atrás. E aí? Olha, Borges e colegas de programa e nossos telespectadores. Não é que tem que ser ouvido de mercador, mas o árbitro tem que ter a consciência de que as palavras lhe foram dirigidas. E pela súmula do jogo, eu não senti isso. Isso me deixou dúvidas. Se realmente o Gabriel havia ofendido moralmente o árbitro da partida. O Flávio Rodrigues de Souza expulsou porque ele sentiu-se ofendido, agredido moralmente pelo atleta do Flamengo. E sentiu que as palavras lhe foram dirigidas. E aí, ele não tinha que fazer o vídeo mercador. Ele tinha que tomar atitude, senão ele iria perder o domínio do espetáculo. Já havia um clima muito ruim, por ele ser um árbitro paulista, escalado no jogo do Flamengo, cujo time de São Paulo era litisconsorte, era o terceiro interessado. E isso já anteveio o clima, inclusive com ofício pelo presidente Landim, à comissão de árbitros da CBF. E com todo esse imbróglio, deu muita lenha para a discussão. E aí a sorte também da arbitragem, que o clima ficou do lado do problema do Gerson e não da arbitragem, que o Flamengo acabou vencendo por 4-3.
mas a expulsão ele só iria acontecer se realmente ele sentisse que lhe fora agredido moralmente. Isso deve ter acontecido, mas na súmula não está especificadamente dito que o Gabriel lhe ofendeu diretamente. Eu queria uma opinião de um ex-jogador. O Pocão, se fala tanto, né? O que deve se falar de palavrão, na pelada se fala, quanto mais no jogo profissional. Como é que você acha? O juiz tem que usar o ouvido de mercador ou não? Como é que você vê essa situação? É uma situação um pouco complexa. Eu concordo com o Pomerol exatamente por ter sido árbitro, evidentemente, mas se o árbitro se sentiu moralmente agredido, ele tem que tomar atitude, porque, se não me engano, isso está na regra, né? E a gente vê algumas palavras de jogadores, né, nas próprias câmeras que nós temos hoje no Big Brother, ofendendo, mandando aquilo, né, para aquele lugar e tal. Se ele se sentiu moralmente agredido, ele fez o certo. Mas eu acho que o árbitro, nesse caso, em alguns casos mais complexos, poderia ter um pouco mais de bom senso. Eu acho que o árbitro poderia interagir mais com o jogador, tipo de adverti-lo, a não ser uma falta clamorosa que vai dar vermelho com 9 minutos de jogo. Eu acho que a expulsão pode até ter sido justa. Se pegou muito pesado o Gabigol, como foi dito aqui anteriormente, eu acho que é justa a expulsão dele. Para expulsar com 9 minutos, ou o cara tem uma rixa muito grande com o Gabigol, ou ele foi bastante agredido mesmo moralmente. Porque, na realidade, a gente espera um bom senso do árbitro. Dá uma advertência. Pô, não faz isso não quero te expulsar. Eu acho que o árbitro poderia ter um pouco mais de bom senso, só isso. Mas foi... Não dá não. Ô Jorge, então não tem bom senso é a internet. Você não acha que, mesmo sendo jovem, justa expulsão, sei lá, é diferente de outros jogadores? O que você acha? Borges, eu acho que existem várias situações aí. O Gabriel é um jogador que fala o jogo inteiro. E isso pesa também nessa hora ali. E a coisa é muito dinâmica. Às vezes o Gabriel falou de uma forma direta ao árbitro e ofensivamente. Tanto que ele não teve dúvida nenhuma. Ele tirou o cartão, expulsou imediatamente o Gabriel. Então tem aquilo que ele faz durante todos os outros jogos, tem um momento que ele citou. Isso vai muito ali de tirar um cartão amarelo, um vermelho. Se você respira 2, 3 vezes, você passa e a coisa segue. Então, eu acho que o jogo é muito dinâmico. E também tem antecedentes também, que o Gabriel reclama em todas as bolas que ele perde, ele reclama. Se ele não reclama do árbitro, reclama do companheiro. E isso aí faz parte da personalidade dele, tá certo? Isso é um aspecto. O outro aspecto, você perguntou sobre a expulsão, o que aconteceu na questão do racismo. Eu acho que ali houve uma atitude direta, porque o jogador se sentiu ofendido quando foi chamado de negro ali naquele momento. Porque você pode chamar uma pessoa de negro, de preto, de crioulo, mas de uma forma sem ter nenhuma conotação discriminatória. Existem pessoas que existe um músico chamado crioulo, né? O Pelé era chamado de negão. E não havia essa conotação. O problema é a conotação, é a forma como você fala. O Gerson se sentiu ofendido, tem que se fazer um levantamento sobre isso, uma apuração, para saber o que aconteceu, ouvir o outro lado e se confirmar, punir exemplarmente. Não dá para aturar preconceito racial que existe no mundo inteiro e aqui no Brasil não é diferente, Borges. Sérgio Américo, entrando nesse lado do racismo, entrando do lado do Gabigol. O que o Gabigol tem na cabeça é a questão do racismo. O que você acha aí? É a questão também que a gente já vai falar de Mano Menezes, que eu não sei até que ponto se dá tanta valorização a técnico no futebol brasileiro, principalmente, que acaba os caras achando que são Deus. Mas aí, o que você acha dessa posição do racismo do Gabigol? Bem, realmente, o Gabigol não é de hoje. Ele é uma figurinha esquentada demais. Ele sempre se posiciona em relação a faltas, impedimentos, posicionamento. Ele está sempre na bronca. Então, primeira questão. Diretoria do Flamengo, Rogério Ceni, precisam dar uma dura no Gabigol para ele ficar mais calmo. Jogar bola. Ele sabe jogar bola, joga muito.
Então, para de reclamar. Agora, em relação à questão de que ele foi expulso com 9 minutos, a realidade é uma só. Sabem o que de fato aconteceu, o árbitro e o Gabigol. E eu creio que esse tipo de situação é muito interpretativa. Vai depender do peso da ofensa, de que maneira o Gabigol se comportou. Ele soltou um palavrão ao vento sem direcionar ao árbitro. O árbitro achou que era para ele, não era. É confuso. Mas, se o árbitro o expulsou, entendeu que houve peso na ofensa. Aí é um critério do árbitro, a gente tem que respeitar. Se você me permite, eu não entro nessas teorias de conspiração. O time perde, o culpado é o árbitro é ladrão. Eu não entro nisso. Agora, compreendo que houve uma falta de habilidade tremenda em se escalar um árbitro paulista para um jogo do Flamengo decisivo com o Bahia, porque o Flamengo tenta se aproximar do líder São Paulo. Isso é uma falta de critério e gera toda essa controvérsia. Em relação ao racismo, correta, inclusive, a atitude da diretoria do Bahia. Afastou o colombiano Ramírez para que se apure o que aconteceu. O presidente do Bahia ligou para o Gerson pedindo desculpas em nome do clube. Até porque a Bahia, podemos dizer assim, é, entre aspas, um país negro, da diversidade étnica. Então, o Bahia realmente agiu certo. E o seu jogador poderá ser punido pelo próprio clube. E é claro, como disse o Jorge, a gente não pode nunca mesmo aceitar demonstrações de racismo, mas que seja muito bem apurado o que de fato aconteceu. Ô Daniel Pomeroy, você teve alguma experiência em relação a isso? E que algum jogador tenha reclamado, que bem que naquela época você não tinha, não é questão do peso, mas você não tinha tanta propagação, mas tinha um racismo no campo. Você teve alguma situação dessa quando era árbitro? Não, graças a Deus, desse problema eu passei distante. Seja no futebol de praia, futebol society, basquete, futebol de salão, futsal e o futebol de campo, no pouco tempo que eu dirigi. Não tinha esse problema de jogar e escutar um atleta reclamar de qualquer ato racista, pelo menos até 1993, quando eu dirigi meu último jogo no campo, e 2000 no futsal, nunca sei por esse tipo de situação, que é uma situação muito chata, Borges, muito chata e muito magoante. Vamos ficar em cima desse assunto. Eu queria falar com o Bocão sobre o racismo. Coloque aí, Bocão, sobre a questão do racismo e a questão do Gerson, que veio... Sim, diga. Não, é só para acrescentar um pouquinho em relação ao racismo, só não pode virar muleta, que está ficando às vezes muito chato também, é muito mimimi. O Pelé hoje não ia ter jogo de futebol, porque todo mundo ia chamar ele de negão, todo mundo ia ser preso, processado, como o Jorge Ramos falou. Não pode virar muleta. A conotação, como o Jorge Ramos disse perfeitamente, ela é super válida. Mas o cara não pode sair de casa achando que qualquer coisa para aparecer, se alguém chamar ele de negão, pô, pelo amor de Deus, eu tenho vários amigos de vestiário, a gente brinca de vestiário, chamar o cara de negão. É claro que a conotação dentro do campo pode ser pejorativa e o cara se sentir ofendido. Mas não levemos isso, cara. O futebol já tá chato. Se a gente entrar nesse mérito agora de tudo é racismo, tudo é preconceituoso, fica um negócio meio chato. Meu quarto não pode ficar escuro. Eu tenho que falar o quê, então? Se eu falar escuro é pejorativo. Claro que é a conotação. Mas tá muito mimimi, gente. O jogador não pode virar muleta para isso, tá? A gente tem que ter muito cuidado para lidar com isso, porque senão daqui a pouco a gente não tem mais nada. Tá muito chato, gente. Tudo agora é o... Ai, porque foi lá e o Mano Menezes... O Mano Menezes quis dizer que era alguma coisa lá relacionada à cera, malandragem. Agora, malandragem. Gente, um pouquinho mais de cuidado com isso. Poxa, por favor. Eu tenho vários amigos de cor, de pele. Pode me chamar. Eu só não sou preto, crioulo, como queiram, por causa do cabelo, é isso. Eu não ligo pra isso, não. Então não podem me chamar de bocão, porque eu não tenho bocão. E é pejorativo, é bullying. Gente, por favor, não deixe de virar isso muleta. Senão a gente não vai ter mais futebol, já tá muito chato. Uma partida linda ontem de Flamengo e Bahia. Que jogaço. Todo mundo se propondo jogos, fazendo gol aqui, fazendo gol ali. Aí uma coisinha agora dá uma atenção no jornal, vai apurar, CBF, árbitro. Muito chato, gente. Vamos parar com esse negócio. Não vire muleta, por favor. Agora o técnico, o Sérgio Américo, o técnico Mano Menezes, como vários técnicos, deu-se uma importância tão grande ao técnico
E quem decide é o jogador nas 4 linhas. O técnico decide alguma coisa no treinamento, mas na hora do vamos ver, são os jogadores que decidem. Você não acha que o Mano Menezes está com muito gás e os técnicos também com muita força? Bom, no caso do Mano Menezes, ultimamente minha nota para ele é 0, porque ele só vinha entrando no noticiário esportivo pelas coisas que estava aprontando fora de campo, discutindo com o árbitro, xingando o jogador adversário. Poxa, ele fez uma grosseria com o Dair Helman no jogo Fluminense Bahia no Maracanã. O Helman, educadamente, estendeu a mão para o Mano Menezes e ele não quis cumprimentar. Então o Mano Menezes, sei lá, tem que procurar um psiquiatra, um psicólogo, tomar um remedinho em tarja preta, não sei o que está acontecendo com ele. E acabou sendo demitido pelo Bahia, pelos resultados. Então, essa questão do técnico, eu imagino da seguinte forma. O técnico é necessário, Borges. Vou fazer uma comparação. O aluno que tem um bom professor, um excelente professor, inclusive minha mulher é professora universitária, forma pessoas para profissões importantes. O bom professor forma um bom aluno. E um bom técnico, ele forma uma boa equipe e um bom jogador, tendo espírito de liderança e conhecimento tático. Agora, tem um monte de enganador aí. Mano Menezes, no momento, é um deles. Então, eu acho que tem que se fazer essa diferença. O treinador que está roubando, está enganando, e o treinador que é bom. O treinador bom sempre vai ser importante. Ô Jorge, eu estou falando que o técnico não seja necessário, mas não se deu muita força ao técnico e pouco ao jogador, entendeu? Essa situação, você não acha? O que você acha? Não, eu acho que o treinador ele tem ali um percentual muito pequeno na atuação da equipe tecnicamente. Até foi feita recentemente uma pesquisa que fala sobre isso. O técnico ele é mais um homem, um agregador, é um homem que tem que ter uma visão para trazer o melhor de cada jogador que ele dirige. Se ele conseguir isso, tá muito bem. Agora, em campo, quem resolve mesmo é o jogador. Existe uma outra coisa também, Borges, que é o limite da incompetência. O Mano foi muito bom treinador em determinado momento. Aí foi para a seleção, se achou o máximo. Eu acho que eu sou um razoável apresentador. Agora, se me botarem para ser o dono da parada, eu não sei se eu vou conseguir fazer. Então, a gente tem que saber os nossos limites. Eu acho que o Mano Menezes não sabe qual é o seu limite, que não é tão grande assim. Ô Daniel, o que eu quero falar do Fluminense ainda nesse segundo bloco, o terceiro bloco nós vamos falar de Vasco e Botafogo. Sérgio Américo vai ter que falar com a torcida do Botafogo, que ele disse aqui que o Botafogo já estaria rebaixado e ganhou o jogo. Está provando diferente. Isso lá no outro bloco. Ô Daniel Pomeroy, a relação em relação a Flamengo e Fortaleza, por exemplo, não pode ter um árbitro paulista, um exemplo. Não estou dando exemplo, não estou dizendo que pode ou não pode. Eu acho que poderia até ser, porque depende da qualidade do árbitro. E Fluminense e São Paulo não pode ter um árbitro carioca. E nem mineiro, talvez. Não é que não possa ter, nós já tivemos. Nós tivemos Campeonato Brasileiro, jogo decisivo, Fluminense e Corinthians em São Paulo, que o árbitro foi Luiz Carlos Félix Ferreira. O problema é o momento atual que nós estamos vivendo. Esse é o problema. Pomeroy, você não acha que a gente fala desportivamente de lisura? E será que um árbitro é tão capaz de prejudicar o outro? Então a gente não está falando de esporte. A gente não tem, então... Isso é um absurdo, gente. É o mínimo que os caras podem fazer. Os caras ganham dinheiro, envolvem milhões no futebol. Pro cara... Podia ser um cara carioca do Rio, apitar Flamengo e Corinthians. Ele tem que ser justo, Senão o futebol não vai pra frente, cara. Então nós estamos em que mundo, que planeta? Acaba o mundo, explode o mundo, porque não tem mais isso. Acabou, o cara tem que apitar, seja paulista, seja carioca, seja gaúcho. O cara tem que ser correto, o cara tá ali pra ser honesto. Ali não é corrupção, não. Ali é futebol que envolve milhões. Não podemos... A arbitragem está ruim no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. Veja como tem mesmo comparo. Não podemos prejulgar as coisas. Mas o futebol envolve uma coisa que é terrível, chama-se paixão. E você sabe que o árbitro é a válvula de escape de dirigentes, treinadores, atletas e até de nós da imprensa, que sempre que vamos criticar, criticamos a arbitragem. Nós temos que saber criticar de maneira construtiva. E alguns criticam de maneira destrutiva.
às vezes até inibindo o bom trabalho de um árbitro no seu futuro. Mas o árbitro tem que ter qualidades para que sempre possa ser elogiado e guindado a bons postos na arbitragem. Não pode ter submundo das coisas. Tem que ter correção. O cara precisa ter boa vontade, se preparar. Profissionalização, também acho que não há de resolver o problema, não. Porque vem o lado político. Esses árbitros, eles têm empregos paralelos. Se eles vivessem só da arbitragem, que não é uma coisa tão ruim, vive-se bem, né, da arbitragem, que, se não me engano, árbitro FIFA paga 5 mil por jogo. O cara faz 4 jogos no mês, é 20 mil. Então tem gente para ficar 2 horas em campo. Beleza. Agora, eu digo, se o cara tem emprego paralelo, o cara talvez não seja tão 100% concentrado para exercer o trabalho. A profissionalização, é claro que não daria total correção ao futebol, mas ajudaria bastante para que pudéssemos ter arbitragem um pouco mais com concentração, mais focada. Você tem o lance da profissionalização, mas tem um detalhe. Você, presidente de uma federação, Otávio, faz o contrato com o árbitro. Ele vai mal no jogo. Todos os 12 clubes daquela divisão não querem mais o árbitro dirigindo os jogos naquele campeonato. Da onde o árbitro vai sobreviver? Tem esse lado também. Tem o nosso lado dos impostos, da regulamentação e quem vai arcar com os ônus da arbitragem. Esse é um problema que tem que ver há muito tempo. Isso é um assunto polêmico. Vamos fazer o seguinte, que o Jorge já passou a mão no cabelo, determina que o tempo já está estourando. Então, meu querido Fernando, vamos fazer o seguinte. A gente daqui a pouquinho vem para o terceiro bloco, vamos falar do Fluminense. A torcida está cobrando que é vitória contra o São Paulo e contra o Flamengo, senão o bicho vai pegar. O Sérgio Américo vai responder para a torcida do Botafogo. Ele disse que o Botafogo já estaria rebaixado. E tem muito mais aqui no Max Esporte. O Rio corre para Max. Voltamos para o terceiro e último bloco. Esse vai ser um bloco quentíssimo para você, com certeza, como todo o programa Max Esporte aqui nos canais 525 e 25 da NET ou no www.tvmaxrio.com. Oferecimento dos supermercados Costa Azul. É bom ter você aqui. Rem TV. Comprar para quê? Alugar é muito melhor. O programa Repeteco é à meia-noite e às 6 da manhã de quarta-feira. O Daniel Pomerol já me deu uma bronca. Você está falando 4 da manhã? Não. É na quarta-feira, amanhã, às 6 da manhã. Porque eu não vou botar você para acordar cedo, 4 horas da manhã para assistir o programa. 6 horas você consegue assistir o programa, ou então meia-noite hoje, tá certo? Vamos para o terceiro bloco. Deixa eu começar logo com o Fluminense. Ô, Bocão, a torcida cobrando dos jogadores, se não vencer o São Paulo e o Flamengo, vão fazer negócio feio. O que você acha dessa posição da torcida do Fluminense? Eu acho uma brincadeira de mau gosto. Deixa eu dar um recadinho para os tricolores, que eu tive o prazer de jogar no Fluminense, com um orgulho, futsal. Gente, vocês estão de brincadeira. Vocês estão achando que são Liverpool? O Fluminense faz uma campanha brilhante. É claro que há uma cobrança agora, como o Daí deixou o Fluminense, há uma cobrança em cima do Marcão, que já vem de uma derrota ou duas, perdeu para o Atlético Goianiense semana passada. Mas, pelo amor de Deus, a campanha do Fluminense é sensacional. Vocês querem uma expectativa agora que vocês são líderes, vocês vão para a Libertadores. Eu até acho que o Fluminense pode chegar a Libertadores. Agora, fazer protesto que tem que ganhar do São Paulo e do Flamengo, 2 candidatíssimos ao título, campeão, primeiro lugar e segundo lugar na competição, tem obrigação de ganhar São Paulo e Flamengo? Vocês estão de brincadeira. Vai beijar na boca, vai dar um abraço, vai passear, vai tomar cervejinha, fica tranquilo, vai fazer protesto.
Pô, isso é brincadeira com a diretoria, com a própria diretoria do Fluminense, que não tem nada a ver com a história, nem comissão técnica, nem jogadores. Ah, hein? Ô Sérgio Américo, mas para nós, eles têm que vencer o São Paulo, né? Concorda, Sérgio? Pois é, Borges. Existe isso que você falou. Agora, eu queria deixar claro aqui a minha opinião. O Bocão falou sobre o torcedor do Fluminense. O torcedor do Fluminense, ele realmente é difícil da gente compreender a cabecinha. No início do Campeonato Brasileiro, os torcedores do Fluminense que eu conheço, inclusive jornalistas conceituados, que conversam comigo em rede social. Lembra disso, Bocão, Jorge e Pomeroy? O que eles faziam? Maquininha de calcular na mão? Vai ser duro, mas a gente chega a 43. Aí a cada jogo que o Odair Hellmann vencia, inclusive nosso querido Mazella enfiava a cacetada borduna no Odair. Isso é um técnico de N, isso não presta, e o Odair ganhando. Esse técnico não vale nada e o Odair ganhando. Aí ele já não sabia mais o que falar, porque era dizer que o Odair não sabia nada, e o Odair levou o Fluminense lá em cima, na tabela de classificação. Aí e tá certo o Odair, tem proposta, tem que sair mesmo. Porque quando o dirigente quer mandar embora, não quer saber de nada, vai e manda embora. Aí entra o Marcão. Minha gente, infelizmente o Marcão ainda não é um técnico experiente, ainda é inexperiente. Até quando ele estreou contra o Vasco em São Januário, me chamou a atenção que ele parecia o Liminha do Silvio Santos, né? Um verdadeiro animador de auditório. Ele ficava, boa, 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 é o técnico da boa, e não é da cerveja, né? Então o Marcão ainda tem que aprender muito. Mexe mal no time, arma mal a equipe. Agora, em meio a essa situação, o torcedor do Fluminense tem que ter consciência que o time foi muito longe até aqui no Campeonato Brasileiro com o material humano que dispõe. E com o Marcão, meu amigo, vai ser complicado até terminar no G4. Mas aí a fazer protesto enfrentando o Flamengo e São Paulo é falta do que fazer. Ô Jorge, e aí, o que você acha desse compromisso Fluminense-São Paulo? O Fluminense consegue pressionar o São Paulo? Consegue fazer um bom jogo? Olha, Borges, eu acho que sim. Eu acho que o Fluminense pode fazer um bom jogo contra o São Paulo. Quando o jogo começa, é uma dinâmica muito grande e uma bola, uma falta, um gol do Fluminense pode complicar. O São Paulo é favorito, mas o Fluminense pode complicar. E essa questão de técnico, de torcedor, o Otto Glória já falou isso, já falei isso aqui. Quando perde é uma besta, quando ganha é bestial. Então é isso, o treinador está nessa função. Se o Marcão fatura os 2 jogos, ele era o rei, era o melhor treinador do mundo. Como ele perdeu, empatou um e perdeu o outro, ele é o pior treinador. Como já fizeram com o Odair Hellmann, como o Sérgio Américo falou. Então, olha, calma, né? O Fluminense pode chegar sim, como o Bocão afirmou, a uma posição melhor, quem sabe brigar ali até uma 6ª colocação e conseguir uma pré-Libertadores. Calma, né? Isso tudo aí, cada jogo é uma história. Existe favoritismo antes da partida. Depois, a gente tem que aguardar. Ô Daniel Pomeroy, Grêmio e São Paulo, que começam as semifinais da Copa do Brasil, já tem árbitro, né? Já, Marcelo de Lima Henrique, do quadro Master da CBF do Rio de Janeiro. E Palmeiras e América Mineiro. A arbitragem do quadro Master do Rio Grande do Sul da CBF, Leandro Pedro Voader. Muito bem escalado. Grêmio e quem? Grêmio e São Paulo. Ah, Grêmio e São Paulo. Eu quero ver fazer uma representação agora do Landim, fazer uma representação contra o Marcelo de Lima Henrique, que tem foto dele no camisa do Flamengo. Lembram disso? Aí ninguém fala. Não, é isso que eu falo pra vocês, cara. Isso foi fake news. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu acho justo, o cara tem que apitar. Se ele é Flamengo, ele tem que apitar e tem que ser correto. Agora eu quero ver alguém fazer uma representação. O Grêmio, o São Paulo, vai lá, gente, ó, o Marcelo de Lima Henrique sabe o camisa do Flamengo. Como é que ele vai apitar esse jogo? Eu tô falando que a vida é dar a volta. Bocão, você tá dando ouvidos a uma fake news. Aquela imagem dele com a camisa do Flamengo foi montagem. Aí você tá sendo injusto com o Marcelo Henrique. Foi fake news. Mas dizem que ele é Flamengo. Tudo bem, dizem não é uma notícia. Dizem que se meu pai não pegasse minha mãe, eu não nascia. Aí aquela coisa. Se sapo tivesse embreagem, não pulava, é isso aí.
O jogo Né? da Copa do Brasil não é nem do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Sérgio Américo, agora você vai ter que responder à torcida do Botafogo. Aqui no Max Esporte, você disse que o Botafogo estava rebaixado, ganhou do Curitiba. E aí agora? E aí eu digo o seguinte, quem me conhece sabe o respeito, o carinho que eu tenho pelo Botafogo. Passei mais de 10 anos da minha vida profissional, muito mais tempo em General Severiano, Marechal Hermes, Caio Martins, do que propriamente na minha casa. Só fiz amigos, fiz toda a cobertura do título brasileiro de 95, estava naquele voo viajando em pé com os jogadores. Enfim, Campeonato Carioca de 89, o BI de 90, Rio-São Paulo de 98. Eu adoro o clube e as pessoas. Agora, eu sou jornalista esportivo e opino com isenção. Veja bem, Botafogo tem que vencer agora 12 jogos, 7 partidas. Para mim, não consegue. É aquela história. Eu vou torcer, vocês não sabem como. Como eu vou torcer para o milagre? Vou torcer muito para o milagre, mas para mim não vai acontecer. E vou adorar se o pessoal aqui me sacanear, me mandar mensagem, você errou. Eu nunca vou ficar tão feliz de ter errado. Mas eu acho que não dá. E outra, só para finalizar, que já veio a tela grande, eu sei que tem que parar. Só para finalizar aqui. Em 2009, o Fluminense conseguiu o milagre de não cair, quando toda a imprensa disse que caía. Mas você que é torcedor do Botafogo, vai na internet, pesquisa o time que o Fluminense tinha em 2009 e olha agora o time fraquíssimo que o Botafogo tem em 2020. Então, adoro o Botafogo, mas para mim já caiu. Ô Jorge Ramos, você como uma pessoa equilibrada, você como botafoguense, aceita essa explicação do Sérgio Américo ou não? Não, aceito, claro. O Sérgio Américo é muito sincero e é extremamente profissional. Eu acho que a opinião dele é para ser ouvida, sim. Agora, discordar faz parte Claro. da atuação de todos nós. Mas eu concordo com ele. Eu acho que é muito difícil o Botafogo se salvar. Não é impossível, mas é muito difícil, por tudo aquilo que apresentou até agora. Isso leva a crer que não vai. Agora, eu vou só acrescentar um detalhe, até o Daniel Pomeroy depois pode me ajudar, se você repassar essa bola para ele, que o Botafogo foi muito prejudicado. E não sou eu que estou dizendo, não. São pessoas independentes. Existe até um site independente que julga atuações de arbitragem em relação a prejudicar alguns clubes. Não estou dizendo que foi intencional, tem muita gente até que acha, eu não acho isso. Agora, o Botafogo deveria ter pelo menos mais uns 6, 7 pontos do que tem hoje, tá certo? Isso é muito ruim. Agora, o pessoal fala, você falar de arbitragem é chororô. Ué, quem ganha ri e quem perde chora, é normal isso. E não é um chororô que seja uma coisa menor do que... o sentimento tem que ser respeitado. E o que se observa nos campos tem que ser avaliado. Assim como a gente dá a nossa opinião aqui, quem está em casa também tem a sua opinião. E esse site independente falou sobre isso. Eu até pediria que o Pomeroy falasse. E é verdade, Jorge. Inclusive... Chegou-se ao ponto de dizer que a CBF estaria contra o Botafogo porque o Catito chutou o VAR naquele jogo lá no estádio Newton Santos. Isso aí é bobagem. Isso aí é maneira de você querer desovar o corpo que está enterrado. Não tem nada. Isso aí. Eu, inclusive, passei por Jorge um site que eu encontrei tecendo todos os jogos e os erros em que a arbitragem se equivocou ou se equivocaram nos jogos do Botafogo. O Botafogo foi muito prejudicado? Foi. Mas também tem outro clube que está reclamando muito da arbitragem, e com razão, que é o América Mineiro, que também está sendo muito prejudicado pelos erros de arbitragem na Série B. Inclusive, nesse jogo, o América Mineiro e Chapecoense, que valia da Série B, houve um gol muito mal anulado pelo experiente assistente Anderson José Moraes Coelho, num gol legítimo no 49º minuto de jogo, e confirmado pela árbitra Edna Alves Batista. Mas, para a alegria do Botafogo também, nesse final de semana, no Vovozão, no Ceará, o Botafogo conseguiu
subir para a primeira divisão do futebol feminino do Brasil. Ganhou do Ceará de 1-0, lá no Ceará, quando já havia ganho do Rio de Janeiro por 2-1. Trabalho maravilhoso. Para fechar esse assunto, para fechar esse assunto do Botafogo, Bocão, você confia nas palavras do Sérgio Américo, seu companheiro de lado aí da janela, em relação à questão do Botafogo? Ele não chegou e disse que Botafogo estaria rebaixado. O torcedor do Botafogo está nas redes sociais reclamando do Sérgio Américo. Você confia nas palavras dele? Bom, na realidade, o Sérgio Américo, ele tem, até a página 1 ele tem razão, porque o Botafogo, a situação dele é muito complicada ainda, né? Ganhou um jogo e só ganhou esse jogo porque o jogador do Coritiba perdeu um pênalti inexistente. É escandaloso o que os caras estão fazendo com o Botafogo. Tentaram impedir a vitória do Botafogo, mas nada que, enfim, deixa nas mãos de Deus. Mas eu acho que a situação do Botafogo ainda é muito complicada. O Sérgio Américo é muito competente. Pô, tem anos e anos de profissão com grande gabarito para falar exatamente o que eu também penso. Eu acho que a situação do Botafogo... Não digo que o Botafogo está rebaixado, mas que a situação é muito complicada. O Botafogo tem ganhado o Corinthians para chegar a 26 pontos, ficar 2 se o cara não ganhar da frente lá, que tem 28, pode ir a 31. É uma situação muito difícil do Botafogo. Eu acredito ainda... Eu tenho conversado bastante com o Barroca, queria mandar um abraço pro Barroca, e o Barroca pediu para eu acreditar, vamos acreditar, passa para a galera que a gente pode, no final vai dar tudo certo. E eu estou confiante nisso. Pelo menos conversando com o treinador me dá um alento, né? O Sérgio Américo, Botafogo e Corinthians, Atlético Paranaense e Vasco. Qual o compromisso pior? Para o Vasco ou para o Botafogo? Eu acho que para o Botafogo, sabia? Acho que para o Botafogo. O Corinthians, entre altos e baixos, a impressão que eu tenho é que o Wagner Mancini ele já está conseguindo dar um norte para a equipe do Corinthians. Corinthians, devagarinho, ele está conseguindo galgar posições. E é claro que o Corinthians vai entrar em campo extremamente motivado para enfrentar o Botafogo. E por outra, tem mais time. Eu sempre digo aqui, futebol é aquela coisa, o mais fraco pode ganhar do mais forte. Mas, vendo os momentos de Botafogo e Corinthians, eu imagino que vai ser muito mais difícil para o Botafogo enfrentar o Corinthians do que o Fluminense e o Atlético Paranaense. Embora, é claro, o Botafogo venha motivado por causa da vitória diante do Coritiba, depois de ficar sem vencer muito tempo. E o Fluminense aí está tentando se entender com o Marcão, né? Para mim, adoro o Marcão como pessoa, maravilhoso. Mas ele ainda tem que aprender muito para ser um técnico de ponta, né? Ô Jorge, Botafogo joga em casa e o Vasco joga fora. Isso tem alguma coisa a ver ou não? Qual o jogo mais difícil? Para o Botafogo ou para o Vasco? Eu acho que o Botafogo é mais pressionado que o Vasco nesse momento. E, em tese, é um jogo mais difícil. A questão de jogar em casa hoje, ela não é tão importante quando era com o torcedor. Então, ela diminui um pouco. Foi feita até uma estatística sobre isso, a influência da torcida e sem a torcida. Mas o Botafogo está motivado. A vitória, como o Sérgio disse, motiva o Botafogo. E o Botafogo venceu um jogo de virada, fora de casa. Isso tem uma motivação. O Corinthians é uma boa equipe, é melhor que a do Botafogo, mas a dinâmica do jogo vai dizer o que vai acontecer. Quem sabe faz um gol, né, de saída. No relação com o jogo com o Vasco, o Atlético Paranaense vem de uma vitória importante, fora de casa, contra um time que vinha fazendo boas apresentações, o Goianiense, e o Bragantino, e eu acho que é um jogo dificílimo também, mas o do Botafogo é mais difícil pela situação, pela pressão do momento. Borges. O Daniel Pomerá, essa questão de não ter público é melhor para o árbitro ou pior? Muitas vezes pior. Muitas vezes pior, porque eu acho que com público o árbitro se motiva mais, apesar de que você tem que atuar de maneira correta, tomando seu poder de decisão da mesma maneira se você estivesse jogo com público ou sem público. Eu já arbitrei jogos com um pagante, já arbitrei jogos no estádio jornalista Mário Filho com 20 pagantes e já trabalhei no Maracanã com jogo com 100 mil pessoas. A atuação ela tem que ser igual em todos os momentos. Não pode haver diferenciação de posicionamento e de atitudes da arbitragem.
Vamos fazer com o tempo agora uma pergunta e depois o nosso Bocão tem uns abraços aí. Eu começo com o Sérgio Américo. Qual o presente do Papai Noel para você como rubro-negro? O que você pediria hoje? Já veio do Diego Alves, né? Já renovou o seu... Ontem, não, digo, no domingo, foi excelente goleiro. Realmente pegou muito. Mas a questão, por exemplo, do Natal. O que você pediria para o Papai Noel, para a torcida do Flamengo, para o seu rubro-negro? Bom, claro, me permita dizer, saúde para todos, para todas as torcidas. E para os 40 milhões de torcedores do Flamengo, e eu me incluo nesse rol, claro que o presente é ser campeão brasileiro, né? Afinal de contas, o Flamengo patinou na Copa do Brasil, patinou na Libertadores, não é? Então agora, o que resta, e é, digamos assim, importante, é o Campeonato Brasileiro, né? Grande presente. O Messi, por exemplo, você não gostaria que o Papai Noel trouxesse, não, né? A presente impossível, né, meu amigo? Eu queria olhar aqui para a porta e a Luma de Oliveira aparecesse pelada, mas como é impossível, não adianta ficar sonhando. Aí vai aparecer a Dona Bela. Aí não dá, né? Aliás, a Dona Bela tem que vir do céu, que ela já foi, né? Coitadinha, atriz que... mas tem uns clones aí, tem uns clones. Quando o Sérgio Américo falou em 40 milhões de torcedores, você olhou para a tela achando que 40 milhões é um exagero. Mas eu queria saber de você a questão para o Botafogo. Qual é o presente de Natal que você pediria ao Papai Noel para trazer para a torcida e para o seu Botafogo? Não, sem dúvida nenhuma, a permanência na Série A. Até porque o Botafogo consegue sobreviver em 2021 para gerar receitas justamente se permanecer na Série A, porque nós tivemos aqui o candidato vencedor do Césio Melo, meu grande amigo, um abraço para ele, dizendo que as receitas caem de 75, 80 milhões para 14 milhões, 12 milhões na Série B. Então eu pediria que nós ficássemos na Série A. Muito difícil ainda, mas vamos acreditar. Você pede a mesma coisa ou pediria outra coisa, Jorge? Não, acima de tudo, eu peço saúde para todos, né, que é uma coisa geral. É claro que ficar na primeira divisão é muito importante, mas, olha, tem que saber o momento, né? Porque se vier a cair, tem que saber como se levantar. Cair faz parte da vida, e eu me lembro muito bem do Drummond escrevendo sobre quando a seleção brasileira foi eliminada em 1982, quando ele escreveu, isso, que era importante, levantar a cabeça e seguir. É claro que eu quero que o Botafogo fique na primeira divisão, que dê alegria ao seu torcedor, mas, acima de tudo, eu quero que exista determinação. Não importa se vai perder ou ganhar, mas que tenha determinação. Esse é o meu pedido para o Botafogo. E o Durcésio está muito consciente disso. Conversei com ele pessoalmente, conversamos aqui, ele está muito consciente disso. Quando você tem consciência de uma coisa, o caminho é um pouco menor para você sair dessa situação ruim. Agora, acima de tudo, alegria e saúde. Pomeroy, para a arbitragem, o que você pediria ao Papai Noel? Pediria, primeira coisa, saúde para todos. Pediria saúde para todos nós. Segundo, que deixem os atos trabalhar e que nossos oficiais de arbitragem deem competência e conhecimento dentro das 4 linhas, em quaisquer desportos. Isso que eu estou torcendo muito, como ex-árbitro. Tá certo. Bocão, manda os abraços aí, que você tem um tempo bom aí. Manda os abraços. Não tem um abraço especial aqui. A gente já foi até repetitivo aqui, falarmos de saúde, falarmos de prosperidade, que a gente tenha muita paz no coração. Eu queria mandar um beijo a todas as famílias de meus amigos que tiveram perdas significativas, né? O Fernando Cabral foi treinador do São José dos Campos, foi pego pelo Covid, deixou a gente. A família do Paulinho, do Roupa Nova também, que todos amigos, que Deus conforte toda a família deles, entre outras pessoas também que a gente tem um apreço muito grande. Queria mandar um beijo para a Mônica, que vai ver sua netinha lá em Londres, está indo embora dia 28, um beijo para ela, vai ver seu filho. Que Deus abençoe todos nós aqui do programa, e a volta
mais rápida do nosso Mazela, que eu não te aguento mais, Borges. Mentira, tô brincando, te amo. Deixa eu mandar um abraço aqui para o seu Toninho. O seu Toninho comanda lá um restaurante na Taquara. Um abraço, seu Toninho. Aquele abraço. Opa, vamos comer lá! Nosso Luquinha, mandando um abraço também para o nosso Gustavão. Aquele abraço na nova casa. Aquele abraço para vocês aí. Um abraço para você, meu querido Bocão. Feliz Natal. Sérgio Américo, Feliz Natal, Jorge Ramos e Daniel Pomeroy também. Para você, um Natal repleto de felicidade. E se cuidem acima de tudo. Fechamos aqui o Max Esporte. Voltamos na terça-feira que vem. Você já sabe, o Rio corre para Max.